a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4. Nós continuaremos a leitura deste livro, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós leremos o capítulo inteiro. Leiamos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a um filho, a quem chamou Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a salvação que foi manifesta por meio dela também hoje é trabalhada em nossas vidas por meio da própria palavra, aquilo que o Senhor falou. Te louvamos porque temos o conforto contra as investidas de nosso inimigo, temos o conforto contra a nossa própria carne, e pedimos que o Senhor continue a nos instruindo hoje através dessa sua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, uma das histórias que nós mais conhecemos é a de Abel e Caim. As pessoas conhecem, não só a igreja, mas o mundo conhece. Séries são feitas contrastando um irmão e outro. Séries são feitas
contrastando o bem contra o mal. Nós contamos essa história para nossos filhos desde pequenos, ouvimos essa história na escola dominical e geralmente o que tiramos dela é apenas uma lição de moral. Talvez em nossa leitura bíblica, que iniciamos há 2 semanas, nós passamos por esse texto dizendo: eu já sei que história é essa, já conheço, e passamos por ele de maneira rápida, sem nos atentarmos ao que realmente é essa história. Ela não conta apenas a vida de 2 irmãos, ela não conta apenas a história de 2 irmãos. E eu acredito que isso se dá por um padrão que nós podemos encontrar no texto. Este texto de Gênesis 4 faz parte de uma sequência onde Moisés estruturou e nos dá claras evidências do propósito de todo o livro, que é dar toda a glória a Deus e mostrar Deus como o herói e como o dono da história. Se nós olharmos para o capítulo 1, nós encontraremos a criação. E lá nós encontraremos Moisés utilizando de palavras como somente o nome Deus, sozinho, isolado, demonstrando que Ele é o Criador. Quando passamos para o capítulo 2, nós vemos a formação do homem, nós já enxergamos 2 palavras sendo utilizadas juntos, Deus e Senhor. O tetragrama do Senhor, Yahvé, sendo utilizado, ele mostrando um Deus que faz parte, que entra na aliança, a aliança que é dele, ele entra na aliança com o homem. No capítulo 3 que nós vemos a queda do homem. Aquele que era para ter um relacionamento direto, verdadeiro com o Senhor, em perfeita obediência, escolhendo o pecado, escolhendo se desviar para o mal e desobedecendo a ordem do Senhor de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós chegamos ao capítulo 4, e nós vemos os filhos de Adão e Eva, os filhos da família, que seria a família da aliança. E nós olhamos, é apenas a história de 2 irmãos? Não é. Eu falo isso pelo padrão que Moisés coloca no texto. Há um padrão de 7. Nós conhecemos, principalmente lendo Apocalipse, lendo outros textos, como o texto em que Jesus fala para perdoarmos 70 vezes 7, e nós entendemos que isso é plenitude, isso é totalidade. Esse padrão de 7 é encontrado nesse texto de Gênesis 4. Em primeiro lugar, se os irmãos olharem lá, nós veremos a palavra irmão sendo repetida 7 vezes, Abel sendo repetido 7 vezes. Nós encontramos Caim sendo tomado vingança 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. A genealogia de Caim que nós lemos, que termina com Lameque e seus filhos, 7 gerações. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque e os seus filhos. Nós encontramos 7 atividades humanas sendo desempenhadas. Abel, pastor de ovelhas. Caim, lavrador. Caim, depois edificando uma cidade. Então nós temos Jabal, criando gado, habitando em tendas. Nós temos Jubal, fazendo harpas, fazendo flautas. Nós temos Tubal-Caim, fazendo todo o artífice de bronze e de ferro. E nós temos, por fim, Deus sendo invocado de maneira religiosa, como foi no início, também por Abel e por Caim. Por que tudo isso? Porque não é a história de 2 irmãos, é a história da totalidade humana, é a história de toda a humanidade. E este é o meu primeiro ponto. Se os irmãos olharem para o versículo 1, lá está escrito que Adão coabitou com a sua esposa Eva e ela deu à luz a um filho que ele chamou de Caim. E ela chamou de Caim dizendo que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Se nós olharmos para o nome, geralmente nós não tentamos interpretar nomes na Bíblia, mas nesse caso o próprio nome é acompanhado de sua explicação. Caim significa aquele que é possuído, aquele que foi adquirido. E Eva vai falar que ela teve o auxílio do Senhor, porém ela adquiriu, como alguém que toma algo para si, como alguém que tem uma participação efetiva na ação. E ela vai dizer, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Nós lemos o capítulo 3 inteiro, e seria possível também ler o capítulo 2 inteiro, porque ao longo de todo Gênesis 4 nós teremos Moisés recuperando informações dos capítulos 2 e do capítulo 3. E nós veremos isso ao longo deste sermão. Em todo momento nós temos Moisés relembrando algo. E Eva, neste primeiro versículo, fala, adquiri um varão, lembrando-se provavelmente da forma como ela mesma veio à existência. Após Deus formá-la de uma das costelas de Adão, Adão faz um poema e diz, esta afinal é
osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamar-se-á varoa, por conta do varão foi tomada. Nós temos Eva mostrando, ou talvez ainda, mesmo com a promessa atrás, entendendo que tem uma participação. Então nós passamos para o culto. Por que é a história da humanidade? Porque todas as pessoas estariam em culto em relação a Deus. Não há pessoa que fique em cima do muro. Ou ela está em culto verdadeiro, ou ela está num culto falso. E nós temos Abel e Caim sendo contrastados. Essa não é a história de Abel. Se nós olharmos para o texto, em todos os momentos Abel é mencionado como sendo irmão de Caim. Não é a história onde Abel é o principal. Caim é retratado mais. É falado de Caim, é falado da sua história, é falado do seu pecado. E tudo isso tem origem no seu culto a Deus. Enquanto Abel oferece sacrifício das primícias do seu rebanho e da sua gordura, Caim oferece alguns dos produtos da sua terra. Moisés faz questão de destacar a qualidade de cada um. Moisés faz questão de destacar, um é as primícias, o que há de primeiro, o que há de melhor. O outro é alguns. Não sabemos a forma como foi selecionado, mas Moisés utiliza-se de uma estrutura para dizer, não era o melhor. Se nós pegarmos o texto de Hebreus 11, a galeria da fé, vai dizer que pela fé Abel ofereceu mais excelente oferta do que Caim. E até hoje ele fala, a fé de Abel está estruturada diretamente com a promessa de Deus. Se nós olharmos nessa mesma galeria, o prólogo dela vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Por isso nós enfatizamos tanto Gênesis 3,15. Há uma fé em Abel e há uma fé nesta família, com exceção de Caim, e nós veremos que linka diretamente todas as suas ações, o seu prestar culto, o seu agir, à promessa de Gênesis 3,15, ao proto-evangelho, como o pastor Hélio mencionou. Há todas as ações, incluindo o culto, ligados diretamente à promessa de Deus de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O culto de Abel e de Caim está diretamente ligado a esta promessa. O texto de 1 João 3 vai dizer que Abel foi morto porque as suas obras eram justas, enquanto as de Caim que o matou eram más. Abel foi morto porque suas obras eram justas. E nós veremos que, ao longo de Gênesis, Moisés dirá que a justificação é por meio da fé na promessa de Deus. Gênesis 15:6, diante da promessa que Abraão viu, que teria a descendência como as estrelas do céu, a sua fé veio por crer na promessa de Deus. O culto de Abel começou na fé, na promessa do descendente, na promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. O de Caim provavelmente não tem ligação alguma com essa promessa. A sua teologia começa no culto e termina nas suas obras. Uma má teologia levou a uma vida completamente desgraçada aos olhos de Deus, sem a graça de Deus. Continuando, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Nós temos já um olhar diferente do Senhor, se agradar de um e rejeitar o outro. A oferta, no caso o tributo, não vem desgarrado daquele que oferece. Não é um olhar apenas para a oferta, é um olhar para a pessoa inteira. Nós não entramos no culto e pedimos que Deus olhe somente para as palavras que nós falamos, para os hinos que nós cantamos, para a oração que nós fazemos, para a pregação que é feita. Nós entramos no culto sabendo que Deus examina não só a palavra, mas sonda o coração de cada um, sabendo que a palavra não está desgarrada daquele que a proferiu. Nós entramos no culto sabendo o que Deus enxerga em nós. E Caim e Abel tiveram esse exame do Senhor. Diante desta rejeição, diante da aprovação de Abel e diante da rejeição da oferta de Caim, nós temos o próprio Caim se irando. E esse se irar
nós começamos a ver Deus mais uma vez retornando o que ele já tinha falado a Eva e a Adão. Olhem o versículo 6, perdão. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim tem uma revolta diante diante da apreciação e da rejeição do Senhor. E é interessante que o Senhor recupera mais uma vez a história. Existe algo próximo. E ele fala, o pecado está à porta. Se nós pensarmos na ideia de que Moisés aqui é um hebreu de origem hebraica escrevendo, a ideia é significar, é ilustrar o máximo possível o que seria esse pecado. E é como algo que está muito próximo, está à porta, está prestes a entrar. E o dever de Caim deveria ser dominá-lo. Caim, mais uma vez, tem essa investida. Se antes ele já errou no culto, isso poderia ampliar ainda mais. Isso poderia se tornar em proporções maiores ainda. E nós enxergamos o Senhor falando, eis que o pecado jaz à porta. E algumas culturas e algumas intérpretes identificam essa frase como sendo, eis que alguém está à porta. Se nós pensarmos que em 1 Pedro 5,8, nós temos o Senhor dizendo que, Pedro escrevendo e dizendo que Satanás é como um leão que anda em derredor. E nós entendemos que também em Gênesis 3 nós temos a serpente próxima a Adão e Eva. E essa influência os levou ao pecado. Nós temos aqui Caim suscetível a cometer mais erros. Moisés faz mais uma recuperação. Ele fala, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós temos Deus indicando a responsabilidade. Deus indicando a responsabilidade que é de Caim. Em outro momento, após falar a promessa de Deus, olhem para o versículo 16 do capítulo 3. Após apontar a promessa, após pronunciar a promessa, o próprio evangelho, Deus fala algo a Eva, já redimindo-a. Faço uma pergunta antes aos irmãos. Para vocês, Adão e Eva foram salvos ou foram condenados? Olhem o versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Caim tem uma responsabilidade aqui. O desejo é contra ele mesmo. O pecado, a tentação, é contra ele mesmo. Ele deve dominar. Quando Deus começa a redimir e reestruturar Adão e Eva, o que era originalmente. E nós sabemos que Deus criou o homem e criou a Eva para ser sua auxiliadora. E nós vemos quando Eva entra em contato com a serpente, toma a frente, nós vemos que ela enxergou o fruto do conhecimento do mal como árvore desejável, tanto para conhecimento quanto agradável aos olhos. E ela, enxergando isso, toma a frente de seu esposo. E os dois caem. E a culpa é de Adão, porque não estava ali. Ou estava e ficou de lado, deixando que outro conversasse com sua esposa. Mas nós temos a ideia de que, após a promessa, Deus começa a reestruturar tudo. E a primeira coisa que ele faz é, existe morte. A morte entrou no mundo, mas Eva, vocês poderão ter filhos para poder ter vida. O desejo que deveria ser para o marido, mas que foi invertido por conta do pecado, Deus restaura a relação. Isso não é uma maldição, como se pensa. Mulheres têm que ser submissas aos seus maridos como uma maldição. Não, é o propósito original de Deus como um cuidado do esposo pela mulher. E como a mulher estar em consonância. A verdade, a promessa de Deus, o homem estar na posição de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Caim é chamado a uma responsabilidade. Olha o versículo 8.
Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Mais uma vez, Moisés recupera o que foi dito no capítulo 3. Olhem para o versículo 12 do capítulo 3. Então disse o homem à mulher, antes, versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu, após homem e mulher comerem? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus faz uma pergunta à mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O mesmo padrão. Deus faz uma pergunta para Caim: que é isso que fizeste? Tem uma testemunha contra ele, o sangue do próprio irmão, testificando a morte. Tem a maldição do Senhor: maldito és sobre a terra. Deus faz uma pergunta a Eva: que é isso que fizeste? Tem o testemunho de Eva: a serpente me enganou e eu comi. Tem a maldição do Senhor: maldito és entre todos os animais selváticos. Pergunta, testemunha, maldição. Pergunta, testemunha, maldição. Por quê? Deus está linkando, associando diretamente Caim à maldição da serpente. Caim está sendo amaldiçoado à semelhança do que acontece com a serpente, espiritualmente falando. E por isso eu falo que não é apenas a história de dois irmãos, como nós aprendemos e tiramos a moral da história. Matar é errado, ou então o seu pecado pode se desenvolver até o ponto em que você pode matar alguém, e isso é o cumo, o ápice, como nós muitas vezes já falamos. É a história da humanidade inteira, de duas sementes espirituais, não físicas, semente da mulher, a semente da serpente, a descendência da mulher, a descendência da serpente. É a totalidade da vida humana. Continuando, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Versículo 12 do capítulo 4. Não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. A promessa de Deus, em Gênesis 3,15, nós primeiro vemos a vontade da mulher, o desejo da mulher voltando para o seu marido, a promessa de que em meio à morte continuaria a existir vida, com filhos sendo gerados, a bênção de Deus deles serem fecundos continuaria. Deus está redimindo Adão e Eva, e ao redimir ele fala: a terra é amaldiçoada agora. Olhem o versículo 17, Deus falando para Adão agora. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. A Caim é dito: você é maldito por sobre a terra. Você vai lavrar o solo, que é a sua atividade, mas ele não te dará a sua força. A Adão, na redenção, na remissão de Adão, é dada a oportunidade de trabalhar a terra e retirar o sustento. A Caim isso é completamente removido. Ele trabalharia, mas o solo não daria a sua força. Então nós temos na sequência o que parece ser não um arrependimento de Caim, mas sim uma autocomiseração, mas sim uma vitimização, dizendo: é tamanho o meu pecado, é tamanho o meu erro que já não posso mais ficar na presença do Senhor. Parece muito o que nós vemos hoje em dia. As pessoas até assumem a culpa, mas geralmente indicando: é por outro motivo, não é somente por mim. As pessoas fogem da sua culpa.
O culto que começou errado terminou na morte do irmão e agora termina num falso arrependimento, mas parecido com uma autocomiseração. Ó, pobre de mim, coitado de mim. Quantos começam muitas vezes o culto de maneira errada, a compreensão sobre Deus de maneira errada, e isso só leva a um afastar-se cada vez mais de Deus. Uma falsa noção de quem Deus é, uma falsa noção de quando entramos dentro desta casa, ou quando entramos dentro de nosso quarto, ou em cada atividade da nossa vida, que todas prestam culto a Deus. Uma falsa noção sobre Deus nos afasta cada vez mais de Deus. E a consequência é um afastar-se completo do Senhor para a vida de Caim. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A autocomiseração, o falso arrependimento, leva-se a um afastar-se completo. Nós enxergamos ainda a graça comum de Deus sendo manifestada, a graça da chuva que cai para todos. Caim matou seu irmão. Geralmente, depois a lei mosaica vai identificar que a morte é requerida também daquele que assassinou. A sua punição é a morte. Só que Deus ainda manifesta-se da sua graça comum e coloca um sinal para que Caim não fosse morto por ninguém. Só que algo mais tem nesse texto. O pecado tem uma punição. O pecado não passa batido diante dos olhos de Deus. O pecado não é tornado irrelevante. Tem uma punição. Em primeiro lugar, quando Eva e Adão pecaram, a morte física entrou. E nós enxergamos isso ilustrado no próprio assassinato de Abel. A morte física está ali. Só que tem uma morte muito pior que a morte física. E essa morte é a morte espiritual, que é um completo afastar-se do Senhor. Versículo 16 nos diz que Caim saiu da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod. Caim retirou-se da presença de Deus. Não estar na presença de Deus é estar morto espiritualmente, é não estar ligado ao Senhor, é não estar ligado em culto, é não estar ligado à promessa de Deus. A história não se refere a 2 irmãos apenas. A história trata da humanidade como todo, daqueles que verdadeiramente creem na promessa e daqueles que a utilizam ou com pressupostos errados ou a desconsideram completamente. Não há um ficar em cima do muro. Há uma vida orientada pela promessa de Deus e há uma vida completamente afastada dessa promessa. Ou crê ou não crê. Em segundo lugar, essa história não é apenas sobre 2 irmãos, mas é a história que se refere ao momento mais crítico da humanidade. Ela se refere ao pior estado da humanidade. E esse estado é estar distante do Senhor. Versículo 17 ao 24, nós vamos enxergar Caim coabitando. E as divisões estão sempre onde Caim coabita com sua esposa, Adão coabita com sua esposa, e depois Adão coabita de novo com a sua esposa na última parte. Após Caim ter um filho e dar o nome de Enoque, nós começamos a enxergar que aquilo que é um afastar-se completo do Senhor, aquilo que é estar distante do Senhor, leva também a desenvolver um estado onde a vida gira em torno de si mesma. Não há mais uma tel-referência, não há mais um referencial eterno, não há mais um referencial supremo. O referencial da minha própria vida sou eu mesmo. O afastar-se da presença do Senhor é: eu sou o dono da minha própria vida. As minhas atitudes se desenvolvem através da minha própria decisão, da minha própria vontade. Caim tem um filho, ele edifica uma cidade na sequência. A primeira coisa que ele faz é: o nome da cidade é Enoque. O nome da cidade é o nome do meu filho. Esse Enoque é diferente do Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si. É outro Enoque. E nós vamos ver que tem uma característica: as 2 linhagens são muito parecidas.
Caim, ao dar o nome da sua cidade, de Enoque, ele faz algo que é diferente do costume da sua época e que seria o costume por muito tempo, que é ao construir ou ao fazer alguma coisa, ao ganhar alguma coisa, atribuir a Deus. Nós vemos Eva tendo um filho, diz, eu adquiri com o auxílio do Senhor, apesar de ainda ela entender uma sinergia nisso. Nós vemos depois o nome de Abel, e depois nós temos aqui Caim dando o nome da cidade com o nome do seu filho. A glória que deveria ser atribuída a Deus numa vida aqui completamente distante é atribuída a si mesmo. É atribuída à sua própria força, ao seu próprio vigor, aquilo que ele mesmo fez. E se nós seguirmos a leitura, nós veremos que surge um personagem que talvez, pelo menos a descrição do texto, parece ser pior do que o próprio Caim, que é um do seu descendente Lameque. Lameque começa a destruir e deturpar até mesmo o mandato social de Deus. Nós vemos Deus abençoando no jardim do Éden Eva e Adão para serem esposo e esposa, um casal, para terem filhos, para dominar a terra, para viver diante da presença do Senhor. E nós temos esse Lameque adquirindo para si 2 esposas. Só que esse Lameque não para por aí. Ele comete assassinato. E 2, matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou, como diz o versículo 23. A própria desenvolvimento dos filhos de Lameque talvez indiquem uma posição que se afasta da vontade de Deus quanto à própria habilidade, quanto à própria criação, um relacionar-se com a criação, a habilidade de se relacionar com a criação. Nós temos Jabal criando gado, habitando em tendas. Nós temos Jubal fazendo harpas e flautas. E por fim nós temos Tubal-Caim, que já puxa o nome do próprio Caim, ao Lameque dar esse nome. E provavelmente o principal desenvolvimento que ele faz é de armas. E se nós entendermos o motivo por que Caim edificou uma cidade, no pensamento hebraico, uma cidade não é do tamanho de São Paulo, não é do tamanho de uma cidade de milhares de habitantes. Basicamente, uma cidade é um lugar onde se ergue uma fortaleza, onde se erguem-se muros. Se nós olharmos para o retorno do exílio babilônico, a primeira coisa que o povo faz ao chegar em Jerusalém é reerguer o muro da cidade. É necessário proteção, mas a vida é completamente direcionada para longe de Deus. Caim disse que a sua vingança, ou melhor, disse que qualquer um que se encontrasse com ele mataria, e Deus fala, 7 vezes se tomará vingança de Caim pela morte de Abel. Essa vida distante de Deus, essa vida que se afasta da presença de Deus, que é morta espiritualmente, é uma vida que gira em torno de si mesmo. Se Caim é 7 vezes, Lameque diz, de mim será tomado 70 vezes 7. É mais. A vida distante de Deus, que se desenvolve ao redor, é o pior estado do homem, porque é o momento em que o homem afasta completamente qualquer ideia de Deus e diz, eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu tenho orgulho do que eu faço, e o que eu faço é maior do que tudo o que as outras pessoas fazem. A vida distante de Deus é uma ruína. E a vida distante de Deus é um completo ignorar da promessa de Deus. Por fim, se a história de toda a humanidade, se a história do pior ponto, do pior estado da humanidade, não é apenas a história de 2 irmãos em guerra um com o outro, ou um odiando o outro. É a história, por fim, tudo isso que envolve a humanidade, em última instância, é a história de Deus. Não é o homem que a desenvolve, não é o homem que a desenrola, não é o homem que planeja e a executa, mas é Deus. Se nós temos aquele que foi associado à serpente, assassinando o seu irmão, e esse que assassinou, Caim que assassinou Abel, sendo colocado ou sendo levado para longe da presença de Deus, nós temos Adão e Eva sem filhos, moralmente e espiritualmente falando. Apesar de Caim ainda estar vivo, e provavelmente viveu muitos anos, e morreu naturalmente. Mas nós temos
Eva, a mulher, sem um descendente. Chega-se um momento onde parece, onde está a promessa de Deus? O que nós faremos com a promessa de Deus? Parece que tudo chegou ao fim. E é interessante, se nós pegarmos que aquele que é associado à descendência, que é associado à serpente, matando aquele que prestou o verdadeiro culto. Nós já começamos a ter o maior duelo, e o duelo decisivo de toda a história, um duelo de autoridade, onde a serpente morde o calcanhar da descendência da mulher. E onde pareceria existir fim, Deus traz à luz um novo descendente. Olha o versículo 25. Mais uma vez, Adão coabita com sua esposa, e ela dá à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Onde tudo parecia destruído, não havia mais descendente para a mulher, não havia mais herança para Adão, que o Antigo Testamento, os filhos eram a herança de um homem, principalmente o seu primogênito. O primogênito cometeu assassinato e estava fora de qualquer relacionamento com Deus. O outro filho mais novo estava morto. Deus faz o quê? Traz à luz Sete. E é interessante a frase de Eva nessa situação. Se quando Caim nasceu ela disse, eu adquiri com o auxílio do Senhor a Caim, agora ela diz o quê? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Toda graça, toda misericórdia vem somente de Deus. A participação aqui é somente de Deus. Outra palavra, Eva chama Caim e disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aqui ela diz, Deus me concedeu outro descendente. E a palavra descendente é a mesma palavra da promessa do próprio Evangelho. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. De onde existia a morte física e espiritual, Deus traz à luz a sua promessa. Traz Sete para ser substituto, não de Caim, sendo que seria o mais lógico, sendo que seria o normal para uma mãe, e talvez até mesmo a vontade ou o conceito de Adão ser o substituto de Caim. Afinal, Caim era o primogênito. Eva prefere dizer, Deus trouxe um descendente para ser substituto de Abel. A linhagem continua. Esta é a história de Deus. Não é a história de dois irmãos apenas. Não é a história de ódio, de destruição familiar. É a história de uma linhagem inteira, que termina na cruz de Cristo. O texto começa com Abel e Caim oferecendo culto. E o texto termina com a descendência de Sete. E provavelmente o próprio Sete invocando o nome do Senhor. Adorando o nome do Senhor. A ideia é, a Sete nasceu-lhe também o filho, versículo 26, ao qual pôs o nome de Enos. Na mesma hora, começou-se a invocar o nome do Senhor. Enxergar a promessa de Deus, que a descendência continuaria, que o descendente da mulher continuaria, motivou o homem a render culto a Deus, a invocar o nome do Senhor, a viver de maneira que agrada ao Senhor. Se os irmãos olharem depois, capítulo 5, capítulo 6, nós veremos o relacionamento entre duas descendências, a de Caim e a de Sete. Este relacionamento não para em Gênesis. Nós vemos até Jesus Cristo retornar uma luta entre alguém tentando destruir a linhagem de Davi, que é a linhagem da mulher. Na cruz de Cristo, a última mordida da serpente. Se a primeira foi antes até mesmo, Adão e Eva, mas a segunda foi ali com Abel e Caim. Caim matando o que seria a promessa. Na cruz de Cristo, a última investida da serpente. Aquele que tem o poder de matar é morto na morte de Cristo, como o autor aos Hebreus nos fala. O sangue do próprio Abel clama algo a nós. E por isso fala até hoje, segundo o livro de Hebreus. Nós não podemos sair com esse texto apenas pensando,
Ok, é a história de toda a humanidade. Talvez tenha que tomar atitudes melhores, tomar atitudes que engrandeçam a Deus. Mas saiba o que Deus está fazendo. Não é a história de dois irmãos, se refere à história da humanidade, se refere ao estado pior do homem, mas no fim é a história de Deus. E por isso, algumas aplicações são válidas. Em primeiro lugar, tenha conforto no sangue de Cristo. Abram lá em Hebreus, no capítulo 12. Nós vimos que o sangue de Abel clamava da terra ao Senhor. E a ideia de clamar aqui é exigir a justiça, ou pelo menos exigir alguma retribuição. O autor aos Hebreus escreve sobre este clamar. Isso está lá no capítulo 12, versículo 24. Antes, versículo 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E principalmente a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. Assim como cada atitude de nossas vidas clama por uma punição de Deus. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós pecamos, a retribuição seria morte. A retribuição seria destruição. A retribuição seria um aniquilar. Mas pela graça de Deus, o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Se o sangue de Abel requeria de Caim retribuição ao erro de Caim, se os nossos erros, se as nossas falhas requerem o salário do pecado, que é a morte, o sangue da aspersão nos mostra o que é o perdão de Deus. Tenha conforto na obra de Cristo. Saiba que Cristo veio ao mundo, que morreu na cruz, que teve o calcanhar mordido, mas que Ele venceu a morte para nos dar vida, para nos dar o perdão. Aqueles que estavam mortos, caminhando para a morte física, mas estavam mortos fisicamente, espiritualmente. Aqueles que estavam mortos espiritualmente agora podem ter vida por intermédio do sangue da aspersão. Em segundo lugar, tenha consciência do culto que está sendo prestado. Tenha consciência do que você faz na sua vida. Saiba que a vida do homem é orientada pela promessa de Deus. O apóstolo Paulo, no sermão passado eu pude falar disso. Toda a sua vida é orientada pela promessa da ressurreição. Se nós não ressuscitaremos, se nós não teremos vida com Deus, com Jesus Cristo, no último dia, Ele diz, podemos comer, podemos beber, porque amanhã nós vamos morrer. A nossa vida não tem sentido. Tenha consciência do culto que nós prestamos. No momento que entramos aqui, nós estamos nos relacionando diretamente com a promessa do descendente. É somente porque o descendente veio ao mundo, somente porque Jesus Cristo adentrou o nosso mundo, que nós temos vida. É somente porque Jesus Cristo veio que nós temos acesso a Deus neste culto. Não há outro acesso. Não há outra forma, não há obras que vão garantir a salvação. O culto só é acessível por conta do sangue de Cristo, por conta da obra de Cristo, por conta da intercessão de Cristo, que inclusive agora, quando nós pecamos muitas vezes, continua a interceder por nós. Tenha conforto, mas tenha consciência de que estamos aqui por conta da promessa de Deus. Que estamos aqui para cultuar o Deus que onde parecia tudo destruído, onde parecia não ter mais nada a continuar, traz a luz 7. E no final, onde parecia existir completa destruição, traz o seu próprio Filho ao mundo. É na cruz de Cristo. Por fim, tenha fé na promessa de Deus.
Os momentos de dificuldades vão surgir, as lutas vão surgir, tentações vão surgir. Vença-as com a promessa de Deus. Nós não olhamos para a nossa própria força diante do pecado, diante da tentação, diante dos erros que nos assaltam. Nós olhamos para a promessa de Deus, para o que Cristo fez e disse: vocês têm vida, vocês podem hoje estar na Assembleia dos Santos, vocês podem estar hoje unidos a Cristo que auxilia, intercede, luta ao nosso lado. Diante da tentação, olhemos para a promessa de Deus. Tudo no Antigo Testamento foi pautado pela promessa do descendente. Abel e Caim viveram de acordo com seu conceito em relação à promessa. Caim não crendo, Abel crendo. Sete, no momento em que vê seu filho, a primeira coisa que ele faz é invocar o nome de Deus. A promessa molda a vida. Eva, quando vê Sete nascendo, diz: é somente a misericórdia de Deus. Tenha a promessa como norte da sua vida. Tenha a promessa como molde, como sustentação, como aquilo que faz você caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Tudo isso não seria possível se Deus não fosse o dono da história. Moisés escreveu isso para dizer: o dono da história, o herói da história é Deus. Se fosse Caim, se fosse Abel, não haveria restante da história. O dono da história é o próprio Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe